Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos a mais uma videoaula gravada, como eu sempre digo, com muito carinho. Espero que vocês estejam gostando. E, pessoal, então hoje a gente está falando sobre os clássicos, né? Então hoje a gente vai avançar no conteúdo e falar sobre mais um clássico da sociologia. Quando a gente fala em clássicos, né, a gente está falando sobre os pais da sociologia. A gente já falou sobre dois, né? O primeiro deles, o Augusto Comte e o Émile Durkheim, tá? Ao analisar esses autores, a gente viu que cada um deles possui um método de análise da sociedade. E, no caso do Durkheim e do Weber, nós também teremos um objeto de estudo, tá? Eu vou aqui apresentar para vocês o slide que vocês já têm, para que vocês possam acompanhar. Ei, lá pra Banco de São Paulo, sem brincadeira. Um bujão de gás é R$ 50. Diga aí, Kernado. Eu pensei que era outra coisa, me desculpa aí, tá? Então, pessoal, esse aqui é o Max Weber. Ele nasceu em 1864, morreu em 1920, tá? Então, para o Max Weber, né, as ideias, as crenças e os valores eram as principais fontes de mudanças sociais, tá? Ele acreditava que os indivíduos tinham a liberdade para agir e modificar a sua realidade. Então, a gente vai ver que, por conta disso, também muda o foco de análise dele. Eu fiz esse esquema aqui para vocês tentarem entender, né? Para o Max Weber, a sociedade ela é uma espécie de teatro social e nós, indivíduos, seríamos os atores sociais. E cada ator social possui um papel social e um status social. Então, só para vocês entenderem, no caso, o meu papel para com vocês é ensinar. Esse é o meu papel social. E o de vocês, enquanto alunos, é aprender, tá? E o nosso status social? No caso, como o meu papel social é ensinar, o meu status social é ser professora. O papel social de vocês é aprender e o status social de vocês é ser aluno, certo? Mas isso aqui muda. Essa é a parte interessante do Max Weber. Porque pode ser que, vamos supor que eu faça uma faculdade. Então, meu papel e meu status social vão mudar. Lá na faculdade eu vou aprender e lá na faculdade eu vou ser aluna. Em casa, o meu papel social muda. Em casa, eu ensino, eu educo o meu filho. E o meu status social em casa é ser mãe, é ser esposa. Então, diante de cada situação, o nosso papel social, o nosso status social mudam. Por exemplo, em casa vocês são educados e o status social de vocês, de repente, é ser filho, ser irmão. No trabalho de vocês também vai mudar o papel social e status social, na igreja. Então, cada lugar que vocês forem, tá? A gente vai ter um papel social e um status social diferente, porque, segundo esse autor, a sociedade é o teatro social e nós, enquanto atores, temos vários papéis e status social, certo? O método utilizado pelo Weber é o método compreensivo ou método interpretativo. Por quê? Né? O que caracteriza esse método? O método interpretativo, então, busca compreender, busca interpretar, por isso o método interpretativo, né? O sentido que os indivíduos dão à vida e às suas ações, orientados por valores subjetivos. Aqui nós temos o objeto do Max Weber, que são as ações sociais. Então, ele caracteriza essas ações. Então, ele diz que toda ação social é uma ação humana
ela possui um sentido, ela é sempre praticada no coletivo, ela possui uma finalidade, ela é influenciada pela ação dos outros e regulada por uma instituição social que visa educar o indivíduo, que visa formatar o indivíduo, tá? E aí eu coloquei como exemplo aqui dar aula. Dar aula seria uma ação social e a escola é uma instituição social, certo? Outro ponto importante dos estudos do Weber, né, das teorias do Weber, seriam os tipos de ações sociais. Quanto à tipologia, a gente vai ver que existem 4 tipologias. Ação racional com relação a valores, que está associada à fidelidade aos valores individuais, ético-religioso e aos princípios do indivíduo. Ação emocional afetiva é definida por uma reação emocional ou humor do sujeito. Ação tradicional, aquele estabelecido pela crença nos hábitos e o costume. Ação racional com relação a fins ou com finalidade, determinada pelo cálculo racional previamente definido, um objetivo, tá? Então, olha só, para a gente entender aqui, tá? Aqui tem mais a ver, então, ação racional com relação a valores, com ética, né? Com os princípios que cada pessoa tem. A gente está vendo ali o barco está afundando e a pessoa, ao invés de ajudar, está vendo ali outra pessoa tirando a água do barco, sendo que os dois vão se dar mal, tá? Então, o que orienta o princípio desse indivíduo, né, é o que vai caracterizar essa ação racional. Ação emocional, tá vendo ali, ou afetiva, que é caracterizada então com uma reação emocional. O torcedor ali, por causa do time dele, tá indignado brigando com a polícia. Ação tradicional, que é aquele sustentado pelos costumes, que nós temos aqui a tourada, né, uma coisa bizarra que ainda acontece, mas ela é explicada muito pela tradição, por costume em alguns países. E ação racional com relação a fins, né, que é determinada, então, quando a gente faz algo com um determinado objetivo, no caso, estudar. Por que eu estudo? Porque eu vou passar na prova, né, porque eu quero passar na prova, certo? Pessoal, deixa eu mostrar aqui para vocês também. Eu achei um vídeo bem curtinho, mas bem interessante para a gente entender um pouco mais sobre a teoria do Weber. Vou passar aqui para vocês. Animada. Antes de começarmos, dê um like no vídeo, compartilhe com seus amigos que estão estudando sociologia e seja empático nos comentários. Este é o primeiro vídeo sobre Max Weber e explicaremos o conceito de ação social. Weber nasceu em 1864 na cidade de Erfurt, Alemanha. Filho de uma família de huguenotes, sempre teve um ambiente familiar seguro que possibilitou a Weber se lançar em seus estudos. A sua formação percorre diversas áreas, passando pela história, direito e filosofia. Vamos ao que interessa, a teoria sociológica de Weber. Weber busca compreender a sociedade de um modo diferente de Durkheim, que vimos nos últimos vídeos. Weber acreditava que a realidade social, de tão ampla, deveria ser recortada para que se possa ser feito um estudo científico da mesma. Assim, ele afirma a importância da subjetividade do pesquisador na escolha do seu objeto de pesquisa. No fim das contas, só seria possível, ao pesquisador, conhecer um ínfimo pedaço da infinidade que é a realidade. Com essa motivação, Weber volta o olhar para os indivíduos e como eles interagem entre si. O que mais interessa a Weber não é um conjunto de regras que mantém os indivíduos unidos, mas o compartilhar que dá a unidade a um grupo de pessoas. Portanto, se Durkheim buscava olhar para a sociedade, Weber olha para os indivíduos. Mas não é só um olhar, é uma análise sociológica. Por isso, Weber elabora o conceito-chave da sua sociologia, ação social. Segundo ele, nem toda ação realizada pelo ser humano pode ser considerada social. Abrir um guarda-chuva quando está chovendo não é uma ação social, mas uma ação reativa a um evento externo. Outro tipo de ação seria, por exemplo, você abrir o guarda-chuva e ver que alguém está sem e oferecer uma carona no seu guarda-chuva. Essa, segundo Weber, é caracterizada como uma ação social. Por quê? Simples. A ação social
é uma ação que leva outro ser humano em consideração. Toda vez que, ao agir, você considera a existência de outro ser humano e, por conta disso, orienta a sua ação, estamos falando de uma ação social. A vida em sociedade, para Weber, nada mais é do que um conjunto de seres humanos agindo em relação com outros seres humanos. Portanto, a sociedade é um conjunto de ações sociais. Isso facilita a compreensão e entendimento da sociedade? Não precisa ser um gênio para perceber que isso dificulta ainda mais a análise da sociedade. Agora, ao invés de estudar um fato social, segundo Weber, deveríamos observar as motivações das ações dos seres humanos. Sim, um problemão. Não só dá conta de 7 bilhões de pessoas, mas de todas as variações e intenções que podem levar alguém a agir de certa forma. Seria impossível fazer sociologia assim. Portanto, Weber constrói 4 tipos ideais de motivos que levam os indivíduos a agirem. São os chamados tipos de ação social. Ação tradicional, ação afetiva, ação racional com relação a valores e ação racional com relação a fins. Vamos investigar cada um. A ação tradicional é toda ação que está baseada em algum costume, em um modo tradicional e comum de fazer algo. Dar bom dia a todos que passam na rua pode ser uma ação tradicional. Já a ação afetiva é toda ação que é orientada por alguma emoção, seja ela positiva ou negativa. Gritar de alegria quando o crush segue você de volta no Twitter pode ser uma ação afetiva. Ação racional com relação a valores é toda ação que, ao agir, você pensa nos valores e princípios que você aprendeu desde pequeno. Imagine você encontrar uma carteira cheia de dinheiro, a vontade de gastar toda a grana, mas você lembra da sua mãe ou do seu pai dizendo que roubar é errado. Uma ação racional com relação a fins, por sua vez, é toda ação que você realiza pensando em alcançar algum objetivo. Estudar para a prova e negar lazer é uma ação racional com relação a fins. Com esses 4 tipos ideais de ação social, Weber busca compreender a vida em sociedade, mas não através de regras que obrigam os indivíduos a agir de determinada forma, e sim através de compartilhamento de sentidos e intenções. Assim sendo, Weber realiza uma sociologia chamada de compreensiva, considerada como microsociológica e fenomenológica. Ficamos por aqui. No próximo vídeo iremos conhecer a ideia de racionalidade para Weber. Até o próximo vídeo e tchau! Espero que vocês tenham gostado. Eu particularmente achei o vídeo bem objetivo e explicativo. Pessoal, e para finalizar então a aulinha de hoje, o que eu vou pedir para vocês, tá? Eu vou apresentar aqui uma atividade que eu gostaria que vocês fizessem. Então, se vocês não têm papel e caneta, vocês podem anotar depois. Mas qual é a atividade que eu vou pedir para vocês? Vou apresentar aqui. Eu vou enviar essa atividade aqui, tá? Lá no grupo do WhatsApp, tá? Aqui, ó. Aqui eu fiz uma introdução para explicar um pouquinho, né, o conceito de ação social. E nós temos a seguinte atividade. Não sei se vocês vão conseguir enxergar bem, mas quando eu mandar o arquivo para vocês, tá? Vocês vão conseguir enxergar direitinho, mas vocês já podem adiantando a atividade. A atividade é analisar essa charge aqui, tá? Da Mafalda, esse quadrinho da Mafalda. Então, a Mafalda diz, o que tem nesse recorte de jornal, Manolito? E aí ele diz, as cotações de mercado de valores. E ela pergunta, de valores morais, espirituais, artísticos, humanos? E ele diz, não, dos que servem para alguma coisa. Então, a questão é, deixa eu aumentar aqui para vocês. O que orienta o comportamento do Manolito? Quais os valores que ele carrega que orienta seu comportamento com relação ao que foi dito pela Mafalda? Então, dentre aqueles 4 tipos de ações sociais que a gente viu do Max Weber, vocês vão classificar as ações do Manolito aqui. Vocês acham, então, que é ação afetiva, ação racional com relação a fins, com relação a valores, ação tradicional? Qual o tipo de ação que vocês acham que
melhor cabe aqui, Eu acho é pouco. tá? Depois, então, de responder, né, que vocês podem responder no caderno de vocês, na próxima aula, então, eu vou fazer a correção, certo? Um grande abraço para todos, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se tiverem dúvidas, vocês podem me chamar no WhatsApp, tá? Ou conversar comigo na escola, quando eu estiver de volta, certo? Um beijão para todos vocês, se cuidem e se inscrevam no meu canal, tá certo, gente? Um abraço!